Ontem, o incrível canal Warner Play postou uma entrevista com Ed Boon, que é claro vai estar no comentário fixado. E como eu venho acompanhando bastante esse jogo, porque eu vou admitir estou muito hypado, eu decidi dar uma olhada na entrevista e devo dizer que apesar de Ed ter dito algumas coisas familiares, especialmente se você viu meus outros vídeos aqui, ainda assim ele complementou muita coisa. E até mesmo falou sobre um suposto novo personagem e finalmente esclareceu sobre o status de Raiden. Para começar, vamos mencionar algo que eu venho citando há muito tempo. Muitos telespectadores me dizem que acham que Liu Kang vai ser o vilão, e é claro que não há como afirmar definitivamente agora. E também não quero passar de bobo depois se eu errar, mas é o seguinte, desde as primeiras entrevistas, Ed Boon diz que quer tornar Liu Kang o rosto definitivo dessa linha do tempo e de Mortal Kombat em geral. Porque vamos ser sinceros, a face de Mortal Kombat atualmente, e na verdade sempre foi Scorpion e Sub-Zero. Liu Kang pode ser o protagonista, mas não a face, porque esse papel pertence aos dois ninjas. O Arthur da Warner Play diz para Ed Boon que Liu Kang é a face de Mortal Kombat, e Ed Boon concorda prontamente, e Arthur pergunta qual é o seu papel na história de MK. E Ed diz que Kang sempre foi o protagonista, o Luke Skywalker de Mortal Kombat. Ele era um cara que era um monge Shaolin que salvou o mundo e depois ascendeu a um deus. E pasmem, meus amigos, Ed Boon diz que em Mortal Kombat 11, Liu Kang se tornou praticamente o ser supremo. E em Mortal Kombat 1, ele criou um novo Big Bang que deu início ao universo. E essa notícia é ótima para nós fãs de Liu Kang e péssima para os haters do monge. Mas brincadeiras à parte, eu fico um pouco curioso com a escolha de palavras de Ed, porque todos nós sabemos da existência do One Being, ou o grande ser. Simplesmente, ele é a existência em si, o ser que os titãs e deuses ancestrais tiveram que lutar contra. E ainda os deuses tiveram que forjar armas capazes de quebrar o seu poder, e sua essência se tornou literais universos. Armas que nós conhecemos como Kami-Dogus. Então podemos pensar em duas hipóteses. Ou Liu Kang é de fato o ser supremo e derrotou o grande ser e criou os reinos com a sua essência, ou ele fez como Kronika, que simplesmente reseta a linha do tempo quando o grande ser está perto de ser desperto, geralmente por algum maníaco como Onaga ou Shao Kahn. O grande ser trabalha de maneiras misteriosas e os dois seres mencionados nem sabiam que estavam trabalhando pela vontade dele, pois se eles unissem todos os reinos, eles iriam despertar o grande ser. E eu continuo a dizer que apesar de estar muito animado com a nova história, personagens e universo, eu estou muito mais curioso com essa criação de universo, Big Bang e o meio tempo entre Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 1. Como que Liu Kang fez esse processo? O mais lógico é pensar que ele fez através da ampulheta, mas a forma que Ed Boon está falando parece ser um pouco diferente, se é que me entendem. Mas continuando, Arthur pergunta para Ed de que forma MK1 supera os outros jogos da franquia, e a resposta foi surpreendente, porque é possível perceber o marketing absurdo que a NetherRealm está fazendo com a história, e eu digo que por hora está sendo um sucesso absoluto. Street Fighter 6 pecou muito nesse aspecto, e Tekken 8 está pecando bastante também. Ed ainda diz que a história de MK1 é maior e mais interessante do que tudo que já vimos antes, porque ele vai contar uma história nova, com personagens conhecidos, mas de uma forma totalmente diferente. Vamos ver como Kung Lao vai ter a ideia do chapéu, que eu já meio que falei 1000 vezes aqui, porque Ed também falou 1000 vezes em entrevistas. Mas o que realmente importa não é isso, meus chapas, e sim a confirmação de que Raiden não é mais um deus.
No vídeo anterior, eu acredito que eu tenha dito que Raiden agora é só um moleque, e Ed também. Mas agora, ele em pessoa diz que Raiden não é mais o deus do trovão. E Arthur ainda diz que Raiden é um noob agora, e Ed Boon concorda. E eu fico muito feliz com essa mudança, porque desde o início da minha cobertura sobre MK1, eu sempre dizia que se a NetherRealm realmente quer fazer uma história interessante, o mínimo que eles têm que mudar é o status de Raiden e não transformá-lo em um deus e deixá-lo humano, só que com seus poderes. E foi exatamente isso que eles fizeram. Palmas para eles. E isso de fato é incrível. Imaginem uma situação hipotética onde Bo' Rai Cho treina Raiden e ele se torna o novo campeão da Terra. Seria muito interessante. E ver a jornada de Raiden agora, sendo que antes ele poderia fazer as coisas mega rápido, porque ele era muito poderoso, agora ele não tem nem ciência do seu antigo poder e nem tem o status de um deus. Então ele vai ter que realmente adquirir experiência com os lutadores da Terra, se tornar muito mais proficiente no uso de suas habilidades, e vamos ver um desenvolvimento em Raiden que provavelmente nunca vimos antes. E só para deixar claro, Raiden ser treinado por Bo' Rai Cho não é nenhum tipo de vazamento nem nada. É somente a minha opinião de um evento que seria muito interessante para a história. Esse jogo promete muita coisa e é claro que devemos ter expectativas mais realistas, mas sonhar um pouco não dói, não é? A próxima pergunta para Ed foi sobre o maior desafio que eles tiveram na criação de Mortal Kombat 1. E Ed Boon aborda justamente um tópico que alguns telespectadores estavam conversando na seção de comentários de um dos vídeos que eu postei aqui, que também tem uma entrevista com Ed Boon. E esse tópico é a troca do motor gráfico. E eu tinha abordado essa questão em outra entrevista, mas essa esclareceu bem melhor alguns pontos. Ed diz que a nova Unreal Engine, que no caso deles é Unreal Engine 4 e não a 5ª edição, essa engine fez o jogo dar um salto gigantesco em gráficos. E se vocês não estão cientes, Mortal Kombat 11 roda na Unreal Engine 3 e a versão mobile na Unreal Engine 4. Então eles fizeram um belo trabalho com o que eles tinham, porque Mortal Kombat 11 não é um jogo pesado, mas é ridiculamente bonito de qualquer forma. E até Mortal Kombat 11 Mobile é bonito. Ed Boon ainda retorna a dizer uma das coisas que ele disse em outras entrevistas, que um dos grandes desafios foi nada menos que o Covid e a pandemia, e muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa. E eles começaram a trabalhar no sistema Cameo e toda a questão de balanceamento tanto de diversão quanto de gameplay. E isso teve que ser alcançado por eles nesse meio tempo. É claro que o Covid eventualmente baixou bastante, mas com esse tempo que eles tiveram, eles puderam experimentar bastante para chegar no estado de hoje. E assim que o Covid amenizou, melhorou muito para eles. Mas esse foi um dos maiores desafios. E agora, uma das partes mais importantes dessa entrevista. Arthur pergunta para Ed Boon se vai ter novos personagens no jogo, no quesito de novos personagens criados para Mortal Kombat. E adivinhem só, Ed Boon responde que sim, mas não pode revelar agora, porque, como sabemos, a NetherRealm vai vazar de acordo com sua vontade em uma janela de tempo pequena o suficiente para manter os jogadores fisgados, mas nunca soltando tudo e sim pedaço por pedaço. E essa é a grande campanha de marketing que Mortal Kombat está fazendo. E para ser sincero, está dando certo. E outra coisa, eu não gostei dessa decisão da NetherRealm de criar mais um ou outros personagens. Porque, sinceramente, temos dezenas de personagens na franquia e mais de 80% deles é totalmente mal aproveitado e mal explorado. Para que criar um personagem novo ou personagens novos se existem tantos que podem ser reaproveitados? O que vocês acham sobre o assunto? Acham que vale a pena criar personagens novos ou um personagem novo? Ou é melhor reaproveitar os antigos? Eu sinceramente prefiro mais a segunda opção.
Posteriormente, Arthur traz umas perguntas bem relevantes dos inscritos, e o usuário TontoBR8387 perguntou qual o critério para a seleção de convidados, e se tem alguma chance de haver alguns como em Mortal Kombat 9, e ainda dá a ideia de Doomguy ou Marcus Phoenix de Gears of War. E Ed Boon responde que sim, porque ele não quer explanar certas coisas, como fez na entrevista com Brian Tong, onde o youtuber teve que censurar tanto a sua boca, assim como o áudio, porque Ed sem querer revelou algumas coisas. Sorte do Ed que Brian é seu amigo. Agora, em relação ao critério de escolha, Ed Boon diz que o principal são as sugestões de todo mundo na equipe, e diz que dentro da NetherRealm todas as sugestões são levadas em conta. Por exemplo, alguém pode dizer que gosta do Robocop, do Exterminador do Futuro, dos Xenomorphos, Predador, Freddy Krueger, Jason, Kratos, entre outros que nós sabemos. E muitas dessas sugestões são motivadas por mídias que eles consomem. Então Ed e a NetherRealm vão analisar dentro do contexto legal se é possível trazer esses personagens licenciados para o jogo. Porque, amigos, se vocês acham que é fácil trazer personagens de outras franquias, vocês estão enganados. Ed Boon já disse que é um processo extremamente burocrático e alguns personagens acabaram não aparecendo justamente porque ficaram perdidos nesse limbo da burocracia. Então, às vezes, não é que Ed Boon não quer que o personagem venha, e sim porque ele não conseguiu mesmo. A próxima pergunta vem do usuário João Guilherme, que perguntou quem vai ser o vilão principal do jogo. E essa é a pergunta mais relevante desse vídeo. E Ed Boon afirma que Shang Tsung já foi confirmado no jogo, é claro. Mas o mais importante de tudo é que ele diz que Shang Tsung não é o único vilão e vai haver outros. Mas Ed diz que com certeza Shang Tsung vai ser uma das maiores ameaças. O que é extremamente decepcionante. Por que a NetherRealm quer lançar um vilão como DLC que vai aparecer ativamente na história de acordo com eles? O cara vai ser um dos maiores vilões, então por que lançá-lo como DLC? Acho uma prática um tanto desonesta vender um personagem principal como DLC de pré-venda. E se não comprarmos a DLC, vamos ficar sem jogar com Shang Tsung? Ou será que vamos desbloqueá-lo posteriormente? Mas se nós formos desbloqueá-lo, então por que ter como DLC? Compreendem? Me parece mais uma estratégia bem questionável de aumentar as vendas. E eu entendo pelo lado da NetherRealm. Mas coloquem outro personagem relevante, ou pelo menos algum outro cameo, sei lá. Mas Shang Tsung, que vai ser um vilão principal na história como DLC, e se eventualmente vamos desbloqueá-los, então é uma estratégia muito questionável e bem se pararmos para pensar. A próxima pergunta vem de Douglas Rosa, 9367. Ele pergunta sobre o processo de criação dos Fatalities. Como saber qual deles vão entrar no jogo e se algum ficou muito pesado ou não combinou com o personagem. E surpreendentemente Ed Boon diz que sim, eles já tiveram que cancelar Fatalities por serem muito violentos, o que é algo no mínimo peculiar de se ouvir, porque eles já criaram verdadeiros pesadelos com a anatomia humana, que somente acidentes graves no mundo real fariam. Sobre a criação, Ed Boon diz que ele faz 1 ou 2 primeiro, e depois ele conversa com o comitê da equipe para discutir formas nojentas e malucas para eliminar os personagens. E alguns já mandaram fatalities para Ed que ele teve que rejeitar de cara, sem chance disso aparecer no jogo. Agora imaginem comigo, Mortal Kombat já é conhecido pela sua violência, e os fatalities que temos são a prova viva ou morta disso. Mas existem fatalities que são tão violentos e tão nojentos que o próprio Ed Boon teve que recusar. A parada deve ser insana. Mas em geral, Ed Boon diz que todos podem sugerir ideias para os fatalities e o grupo cria o que quer e manda para ele a arte
ou storyboards que descrevem a ação, e ele coordena o fatality ou literalmente recusa o fatality de cara. E eu não posso negar que estou super curioso com os fatalities recusados por Ed Boon. Esse homem já viu uma pessoa ser eliminada de diversas formas que nós nunca imaginaríamos. Através dos jogos, é claro. Mas mesmo assim, alguns fatalities são inaceitáveis para ele e para a equipe. Só acho que isso deveria ser lançado separadamente para quem quiser ver. A próxima pergunta foi super interessante. O usuário Jinx542 perguntou qual foi a motivação para a criação do sistema Cameo. E Arthur pergunta se o modo Cameo vai estar presente em todos os modos. E Ed responde que sim. Então, se você não se agradou muito com o sistema Cameo, talvez você tenha que aprender a gostar, porque ele, pelo visto, vai ser onipresente no jogo. E até posso entender porque muitos não gostam. Muitos preferem mais aquela experiência do X1 em um jogo de luta. E muitos também não surfam na vibe de Dragon Ball FighterZ e outros jogos tag. Mas na minha opinião, eu diria que o sistema está bem polido, muito dinâmico e não atrapalha em nada na gameplay, pelo menos no que vimos. E também, na EVO desse ano, vamos ver a fundo se o sistema Cameo realmente vai atrapalhar os jogadores. Porque jogadores profissionais vão colocar suas mãos no jogo. Então vamos ter uma ideia muito maior. Mas o que eu posso dizer a vocês é para darem uma chance ao sistema. Talvez ele seja melhor do que pensávamos. Isaac Felipe 7283 perguntou se vai haver alguma skin brasileira, mas Arthur pergunta se vai haver novidades exclusivas ao Brasil. E Ed diz que sim, mas não pode revelar agora. Então tem algo especial para nós, meus compatriotas. E se vocês não estão familiarizados, a NetherRealm já fez coisas assim para o Brasil. Em Mortal Kombat 10, a NetherRealm fez skins baseadas diretamente no Brasil. 13 skins, na verdade. E apesar de, no meu conhecimento, ela não ser exclusiva ao Brasil, no quesito de somente o Brasil poder comprar, ainda assim é uma grande homenagem bem engraçada ao nosso povo BR. A primeira skin é Johnny Cage como jogador de futebol, com a camisa brasileira e o número 10 nas costas. Temos também Liu Kang capoeirista, e nem estou zoando. Finalmente podemos dizer que Liu Kang manja dos Paranauê. E por fim, temos o meu favorito, Kung Lao Gaudério. Gaúcho brabo, tchê. Nem tenho o que falar dessa skin, ela é incrível. Ele usa uma bombacha, chapéu e roupa de gaúcho. Um verdadeiro orgulho ao pessoal aqui do sul. A próxima pergunta vem do usuário Ariel, que ele questiona se vai ter fatalities duplos. E isso já tinha sido respondido na entrevista anterior, mas aqui temos a nova informação de que os personagens principais vão ter 2 fatalities. Mas sobre os fatalities em dupla, Ed já tinha dito que eles descartaram essa ideia totalmente, mas todos os cameos vão ter seus fatalities próprios, mas somente um. E por fim temos a revelação mais assombrosa, mais nefasta, tenebrosa, fúnebre e que pode te levar à pura insanidade. E sabem qual foi? Salsicha não vai aparecer como DLC em Mortal Kombat 1. Se você queria o Salsicha em Mortal Kombat 1, pode desistir agora, porque o instinto superior dele é tão apurado que acabou desviando até do jogo. Ed Boon ainda diz que ele poderia ter respondido talvez, mas ele não quer dar esperanças falsas à galera. Arthur finaliza a entrevista dizendo que o Brasil gosta muito de Ed Boon. E nem precisamos falar, o Brasil ama Mortal Kombat e ele deve se sentir em casa por aqui, porque não existe um brasileiro que não conheça Mortal Kombat. E é bem merecido, porque essa franquia é incrível e merece esse reconhecimento. E não é à toa que Mortal Kombat é a maior franquia de jogos de luta do planeta. E Arthur até deu uma roupa com o símbolo do Warner Play Brasil com o nome de Ed Boon atrás. E eu tenho que dizer que é deveras swag. E essas foram as notícias, meus amigos. O que vocês acham sobre isso?
Eu sinceramente só fico mais hypado conforme o tempo passa. E devo dizer que por hora, esse jogo está verdadeiramente absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.